Existe uma ideia muitíssimo forte nos dias atuais de que tudo se resume ao nosso cérebro, de que nós somos quase que o nosso cérebro. Então essa vibe, essa onda sendo surfada das neurociências e toda essa vanglória, né, essa maximização para a ideia de cérebro. Então se você tá ansioso é porque tem algum problema com o seu cérebro. Se você procrastina, é o cérebro. Se você ama, é o seu cérebro. Tem ali os químicos da paixão que operam no seu cérebro. Se você acredita em Deus, é o seu cérebro que está racionalizando, tá procurando subterfúgios aí para que você viva. Se você sente culpa, alegria, tudo é o cérebro, né? Somente, apenas e tão somente o cérebro. Então, aos poucos, a gente vai reduzindo a experiência humana, que é tão complexa e vasta e grande, a simplesmente impulsos elétricos e a neurotransmissores. Como se explicar um mecanismo que é super legal, importante, interessantíssimo, tem o seu lugar de importância, lógico. Mas como se explicar mecanismo fosse o mesmo ou equivalente a explicar a pessoa humana, a experiência nossa enquanto pessoa. Mas existe um problemão nisso porque você não é um cérebro apenas, né? Você é uma pessoa que possui um cérebro, da mesma forma que você possui pulmão, coração, enfim, outros órgãos aí dentro de você que acabam compondo quem você é. O cérebro, ele é uma condição para que a gente viva, sem dúvida. Mas ele não responde uma pergunta elementar da vida, que no final das contas, acredito que todos nós estejamos tentando responder, ou em algum momento vamos ter que se deparar com essa pergunta, que é para que eu vivo? É diferente. Imagina um carro, por exemplo. Eu sempre dou esse exemplo aqui para os meus pacientes. Se você não me conhece, meu nome é Gabi, eu sou psicóloga 100% online. Te convido, inclusive, a acessar aqui meu Instagram, link de WhatsApp para agendar a sua sessão e se inscrever no canal. Mas eu sempre uso esse exemplo do carro, porque ele é didático, né? O carro, quando a gente pensa nele, saber como explicar o motor do carro, o funcionamento do motor do carro, não nos garante o entendimento de para onde esse carro está indo. Da mesma forma que entender o seu cérebro não explica e não responde porque uma pessoa, por exemplo, sei lá, escolhe sacrificar a vida por um filho, por uma causa, por um ideal ou pela sua fé, que seja. O cérebro vai explicar o funcionamento, o mecanismo, mas não vai explicar o sentido. E aí, quando a nossa cultura, presta atenção nisso, quando a nossa cultura perde a dimensão do sentido, o filósofo Nietzsche vai explicar isso, acontece uma substituição muito interessante, né? Com a ideia de que Deus morreu. O que o Nietzsche quis dizer com essa ideia de que Deus morreu não é de que Deus deixou de existir, algumas pessoas acabam interpretando errado, mas é pelo menos nesse sentido que o Nietzsche disse, né? Mas ele quer dizer que Deus morreu no sentido de que a sociedade, que a cultura ocidental começou a parar de se organizar em torno de Deus. Então começaram a deixar de organizar a vida em prol dos valores, dos princípios, do sentido das coisas, da transcendência, da vida imaterial. Só que existe um probleminha nessa equação, porque o ser humano ele não é capaz de se desapegar absolutamente dessa ideia de Deus. A gente nunca deixa de adorar alguma coisa, entendeu? Então quando um Deus desaparece, outro precisa ocupar o lugar. Então eu até te deixo uma pergunta, não é assim, você acredita em Deus, é em qual Deus você acredita? Porque algum Deus opera na sua vida, reina na sua vida. Isto é, então, né, todos nós a gente vai organizando a nossa vida em torno de algo, de um bem supremo, de um bem maior visto por nós. Sempre vai existir alguma coisa ocupando o centro do nosso foco, digamos assim, né? Essa referência para nós. Para algumas pessoas pode ser o dinheiro, para outras o reconhecimento, para outras o prazer, para outras o sucesso, a validação, e para muitas pessoas, hoje, inclusive no nosso cenário atual, pode ser a saúde. Pensemos em quanto tempo nós, as pessoas, passam falando sobre esses assuntos, não é? Hoje em dia, assim, de alimentação, de atividade física, de longevidade, de suplementação, de performance, exames, produtividade, enfim, toda essa esfera, esse universo. E tudo isso tem o seu valor, obviamente, né? Aquela máxima que as pessoas tanto dizem, que nós usamos no senso comum, de falar o bem mais importante da vida é a saúde, nada se faz sem saúde, saúde em primeiro lugar. Existem aqui alguns pormenores, né? Mas isso não quer dizer que a saúde não tem o seu lugar de importância, que é muito grande, sem dúvida nenhuma. O problema é quando a saúde deixa de ser um meio, que é o que ela é, em essência, e começa a ser vista como fim. Outro dia eu tava indo treinar, e eu vou andando, né? Fica perto aqui de onde eu moro a minha academia, e aí eu vi uma moça na rua, ela parecia estar um pouco mais atrasada, afoita, né? Na correria, mas ela estava segurando um terço. E essa imagem, esse símbolo, né, dessa moça segurando o terço, me fez pensar em algo maior. Não era só sobre religião aquilo ali, era sobre prioridade mesmo, né? Era sobre direção para aquele dia, mesmo em meio à correria. Então havia uma prioridade sendo dada para ela, mesmo que em meio ao contexto dela ali na rua, enfim, do jeito dela. Então o que eu tô segurando? Usemos essa analogia, né, do terço que a moça segurava na mão. Independente se você é religioso, tá? Se você é católico, se você é evangélico, isso não me interessa aqui. Mas pense, o que você está segurando simbolicamente falando? O que sustenta o seu coração? Qual que é a razão última pela qual você cuida do seu corpo? Porque presta atenção, o mesmo exercício, suponhamos, essa coisa de ter disciplina, eu recebo muito isso dos pacientes, Gabi, eu não consigo, eu procrastino muito manter constância, disciplina para cuidar de mim, do meu corpo, da minha alimentação e tal. Mas pensa, o mesmo exercício, ele pode nascer de amores completamente diferentes, de focos e intenções completamente diferentes. Uma pessoa pode treinar porque idolatra a aparência, porque deseja muito melhorar a aparência, então somente isso.
disso. Outra pessoa pode treinar porque tem um medo meio que obsessivo de envelhecer e quer lutar contra isso. Outra pode treinar porque encontrou ali uma espécie de identidade, né, nessa pessoa que é saudável, que vive esse lifestyle. E outra pode cuidar do corpo porque entendeu uma responsabilidade. É o que eu ensino aos meus pacientes aqui. O meu público, né, minha faixa etária aqui principal são os adultos, então eu converso com adultos e o meu objetivo é justamente ajudá-los a se tornarem essa última pessoa que eu disse, a pessoa que treina, usando esse exemplo, né, de fazer atividade física, de cuidar do corpo, de se alimentar minimamente bem, mas olha o que eu falei, hein, não encontrando nesse lugar da saúde, da constância, da disciplina, um lugar de fim, mas um lugar de meio. Meio por quê? Porque você vai desenvolvendo a consciência de que você treina porque você recebeu uma responsabilidade. Percebe que é o mesmo movimento, é o mesmo treinar para todos os exemplos de pessoas, de razões pelas quais uma pessoa pode treinar, mas o coração está em um lugar muito diferente. É aqui que a gente se confunde. Cuidar da saúde é bom, é inegável isso, a gente não precisa nem ficar aqui chovendo no molhado para falar o quanto cuidar da saúde é elementar, essencial e muito bom. Mas não é nem que é bom, eu diria até que é um dever. E não é um dever porque você precisa ser bonito, como dizem, porque hoje a gente tem que ter dinheiro, ser bonito, né? Interessante, tudo junto, mas não é só porque você precisa ser bonito, viver 100 anos, ou ser perfeito e não sei o que, não é por isso. Mas é um dever porque o corpo, ele nunca foi feito para ser adorado. Nosso corpo, então, foi feito para servir. Servir a algo, servir para algo. Não no sentido utilitarista, sabe? Do desempenho frenético, ativismo frenético que a gente vive hoje. Mas no sentido pleno da palavra mesmo, né? Eu tenho um corpo para quê? Ele precisa ter uma função. Assim como o cérebro. O cérebro também foi feito na nossa estrutura, muito bem desenhada, perfeitamente pensada pelo Criador, com uma finalidade, né? O cérebro também, ele existe para servir. A inteligência, mesma coisa, existe para servir a alma. A saúde, enfim, tudo isso tem que estar a serviço de um bem maior. Caso contrário, não faz sentido. E aí, claro, quando um meio vira fim, começa a nascer um ídolo, uma espécie de ídolo dentro de nós, que é o terço que a menina tava segurando na rua que eu vi, entendeu? Só que são terços diferentes, digamos assim. E é claro que isso cobra um preço da gente, porque quando a saúde vira uma deusa, por exemplo, qualquer questão, qualquer doença, qualquer imprevisto relacionado à sua saúde, parece uma tragédia absoluta, né? Que tira de você, inclusive, o poder da liberdade da existência enquanto ser humano. Quando a aparência vira um deus, uma ruga, uma linha de expressão, meu Deus, vira uma espécie de crise existencial, não é? Quando o desempenho vira um Deus, sabe o desempenho, performance de fazer? Descansar se torna uma culpa absoluta. Quando seu cérebro vira um Deus, que é o lance da performance do cérebro, da neurociência e do sono e do negócio, dos hacks, né? Você começa a acreditar que não passa de uma máquina biológica sofisticada, entendeu? Mas você é muito mais do que isso, o ser humano é muito mais do que isso. Nós não somos só um conjunto de células tentando sobreviver. Você é capaz de escolher por aquilo que vale mais a pena. Você e eu, nós somos capazes de nos sacrificar, de sacrificar o nosso conforto por amor ou por uma causa, por algo maior do que o nosso conforto. Nós somos totalmente capazes de sacrificar prazer por verdade, interesse próprio apenas por responsabilidade. É isso que torna a gente humano. Então eu fico observando, né? Quando você toma essa consciência dessa pessoa que treina, por exemplo, porque entende que foi te dada uma responsabilidade de quê? De ser pai, de ser mãe, dependendo de com quem eu esteja falando aí do outro lado. Às vezes você não é pai, não é mãe, mas você tem um marido, uma esposa, uma namorada, um namorado, você tem pais, você tem irmãos, tem sobrinhos, não é isso? Você tem afilhados, não sei, você tem pessoas aí ao seu entorno, você tem um trabalho, ou seja, lá no seu trabalho existem pessoas que esperam por você, que contam com você de algum modo. Por isso que essa mentalidade da responsabilidade pode e deve ser cultivada acerca da atividade física. Não, olha aqui, eu estou indo não porque eu gosto, não porque eu me identifico, não porque eu quero, né? Eu particularmente, Gabi, eu não vou na academia porque eu quero, não. Aliás, eu até brinco, assim, que eu desconfio das pessoas que são muito apaixonadas por isso, porque até hoje eu não consegui acessar isso aí. Mas veja, o meu motivo é muito maior, eu tenho uma responsabilidade. Eu preciso estar bem para os meus pacientes aqui, todos eles do dia. Eu preciso estar bem para os meus amigos, eu preciso estar bem para viver a minha religião e as minhas tarefas, os meus compromissos associados a isso. Eu preciso estar bem para minha família. Eu preciso estar aqui para servi-los quando preciso. E aí olha que interessante, essa idolatria do cérebro leva àquela frase que eu escuto muito. Ai, Gabi, eu queria muito. Nossa, eu sei que eu preciso, mas meu cérebro não deixa. Como se toda a sua identidade estivesse presa, né, aprisionada dentro da atividade neural, né? O cérebro, ele influencia, claro que sim. Por isso que um sono regular ajuda muito. É por isso que a atividade física, sem dúvida, ajuda. Então o cérebro, ele tem um poder de influência no nosso funcionamento, na nossa existência total, é claro. Mas eles não esgotam quem você é, os hormônios, sim, principalmente para nós mulheres. Tudo isso influencia, como eu disse, no nosso funcionamento, mas isso não esgota quem a gente é nem de longe. Existe uma dimensão que é a dimensão da vontade, da inteligência, da consciência, da responsabilidade, do sentido, que nenhuma ressonância magnética consegue medir, qualificar, entender. E talvez seja justamente isso que esteja faltando. A gente ficou muito bom em entender funcionamento, sistema, mecanismo, mas a gente ficou muito ruim em perguntar e entender o pra quê. Pra quê? Pra que eu existo? Pra que ter saúde? Se responda isso. Se você é uma pessoa que hoje valoriza a saúde, entendeu a importância disso, parabéns, muito bom. Mas responda essa segunda questão aqui, né?
pra que você quer ter saúde? Pra que você quer viver mais? Pra que você quer ter um corpo forte? Porque essa resposta muda tudo, minha cara, meu cara, muda tudo. Se a resposta termina em você mesmo, é porque eu quero ficar melhor, é porque eu quero conseguir tal coisa, é porque eu quero gostar de mim quando olho no espelho, é porque eu quero... Se a resposta termina em você, e só em você, talvez você tenha transformado algo que é bom em um Deus. Mas se a sua saúde, se o seu projeto de saúde permite que você ame melhor, ame mais, sirva melhor aonde você precisa servir, trabalhe melhor, eduque os seus filhos, cuide da sua família, cuide dos seus propósitos, dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Enfim, se a sua saúde serve para isso, para que você tenha mais tempo de experiência com seus filhos e com mais qualidade, conseguindo carregá-los, conseguindo carregar os netos, conseguindo não dar trabalho para os outros e conseguindo, veja, mudou tudo. Saúde agora volta para o lugar certo dela, né? Que é um lugar de meio, é um lugar ferramental. É uma ferramenta que serve para um fim maior. E aí eu queria terminar então falando com você que adia, né, o autocuidado. O autocuidado em linhas gerais, inclusive da alma, o alimento da alma que às vezes fica faltando, que é o que eu tô tentando trazer com esses vídeos aqui no canal. Mas o autocuidado também físico, com o corpo, esse recadinho do final é pra você. Você que adia, muitas vezes não só atividade física, mas também procrastina exames, né, de rotina, se cuidar nesse sentido, alimentação, enfim, todo esse universo, né, do autocuidado, muitas vezes por preguiça ou por falta de prioridade, né, aquela célebre frase do eu não tenho tempo, não dá pra mim, é impossível, ou por negligência mesmo, Gabi até queria, mas é lerdeza, né, como eu escuto por aqui. Cuidar de si, cuidar de você não é apenas um projeto individual, entenda isso, é um compromisso social. É por isso que eu quis estender agora um pouquinho essa parte no final, que eu citei agora há pouco. Cuidar de você não é um projeto individual apenas, não, é um projeto muito social. A sua família precisa de você saudável, seus filhos precisam de você saudável, seus filhos precisam de você saudável, entendeu? As pessoas que você ama, que te amam, precisam da sua presença. Você não é substituível nesse lugar, não, tá? Você não é substituível para seus filhos, você não é substituível para seus pais, para os seus amigos que são de verdade, para as pessoas que admiram, que amam, que contam com você, você não é substituível, não. A sociedade precisa de pessoas fortes, física, mental e espiritualmente falando. Então você não cuida do seu corpo apenas por você. Claro que você também vai colher os frutos e benefícios disso, mas você cuida do seu corpo porque existem responsabilidades que dependem da sua existência. Só da sua, de mais ninguém. O nosso corpo não é um templo para ser idolatrado. Também não é uma máquina para ser negligenciado, né? Para tacar o foda-se, a vida é hoje, eu não tô nem aí. Ele é um instrumento, ele é uma ferramenta, ele é um meio, como eu falei. E os instrumentos, eles existem para servir a algo maior do que eles mesmos. Pense você em qualquer instrumento musical ou algum instrumento ferramental, prático, né, do dia a dia. Ele serve para, então, um instrumento de uma ferramenta serve para consertar um cano, um instrumento musical serve para ter uma experiência artística, de ouvir uma coisa bonita, bela, legal. Então, para fechar, eu te deixo uma pergunta aí, né? Se você chegou até o final do vídeo, deixa aqui um comentário, por favor, porque ajuda a engajar e ajuda a entender também se você tá chegando até o final do vídeo. Eu sei que vídeos longos, só os fortes permanecem. Mas tenta trocar essa pergunta aqui, não é como que eu cuido mais da minha saúde, ou então essa constatação, eu deveria estar cuidando mais da minha saúde. Tenta mudar a ótica. A serviço do que, ou de quem está a minha saúde? De qual Deus? A serviço de que está a minha saúde? Do que? Porque aquilo que ocupa o lugar mais alto de foco, de desejo, de pensamento, de engajamento na sua vida hoje, no final das contas, é o seu Deus. Aquilo que a gente já conversou nesse vídeo. Bom, se fez sentido, eu espero que sim. Deixa aí um comentário, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Aqui embaixo você encontra link de WhatsApp para agendar a sua sessão de terapia pontual de 1h30, sem necessidade de continuidade, ou a sua sessão recorrente, seu processo terapêutico aí semanal, quinzenal, mensal. Vai ser um prazer receber você por aqui. Um abraço, fique com Deus e até o próximo.